tá tendo transformação. O governo de Mato Grosso vem investindo em grandes obras para a saúde em Cuiabá, como 50 milhões para a construção do novo pronto-socorro e o repasse mensal de 2 milhões para o Hospital São Benedito, que já garantiu mais de 500 cirurgias de alta e média complexidade. Tá tendo transformação. E 1 milhão foi destinado à recém-inaugurada ala pediátrica do pronto-socorro municipal, com mais de 25 leitos de enfermaria e 15 leitos de UTI, seguindo o padrão dos melhores hospitais infantis do Brasil. Já em Várzea Grande, o repasse mensal para a saúde mais que dobrou. São 2,5 milhões por mês, um valor que estava congelado há mais de 8 anos. Tá tendo transformação. Tá melhor do que particular, que a gente recebe amor, carinho, atenção. É uma bênção. Esse carinho que a minha filha recebeu está de parabéns. Nota 10, nota 1000. Governo de Mato Grosso, estado de transformação. Olá, seja bem-vindo ao RDTV. Hoje vamos falar de Pacto Federativo, de FEX, vamos falar de alguns temas polêmicos que são apoiados pelo senador Wellington Fagundes, que é o nosso convidado hoje aqui no RDTV. Obrigada pela sua presença aqui, senador. Pois não, Lídice, e quero cumprimentar toda a população mato-grossense e vamos aí à luta. Bom, o senhor tem falado do apoiado a inserção do FEX na LDO, né? Nós tivemos aqui com o presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, falando de toda essa dificuldade, de que o valor há 10 anos não é alterado, né? O que na prática o senhor acredita que vai conseguir? O ano que vem já teremos essa situação concreta, o FEX na LDO? Lídice, eu sou um municipalista convicto. É porque é no município que as pessoas vivem, né? Os problemas estão no município e cabe exatamente aos prefeitos, à comunidade, resolver junto com os vereadores os seus problemas. E nada melhor também que você ter a melhor fiscalização do recurso público quando a população está mais próxima. Então eu tenho certeza que a eficiência da aplicação do recurso, a melhor forma, o valor a ser aplicado em cada obra, ele é muito mais fiscalizado também pela população. Por isso que eu entendo que a gente fazer o pacto federativo, ou seja, diminuir essa concentração tão grande que existe na mão do governo federal e do governo do estado é importante, porque nos últimos governos foram criando programas e dando a responsabilidade para os prefeitos. Então, a gente precisa lutar por isso. E o FEX, que é importante dizer para a população, o que é o FEX? É o Fundo de Compensação das Exportações. Ou seja, através de uma lei, a Lei Candir, o governo criou esse estímulo da exportação para os produtos básicos, como todos os produtos agropecuários in naturas, como também os minerais, os minérios que são exportados, e aí não tem imposto. Então os estados produtores acabam perdendo. Então esse fundo de compensação, que era obrigação do governo compensar 100% daquilo que se perde, ao longo do tempo foi diminuindo. Então, por isso a gente tem lutado tanto, e ele é expressivo para Mato Grosso. Mato Grosso é que recebe o maior volume desse recurso. Por isso, então, principalmente por estar como senador da República, representando o estado de Mato Grosso em condição igualitária no Congresso Nacional, nós os 3 senadores, eu tenho lutado muito com isso. E conseguimos o ano passado aquilo que estava atrasado, o de 2014 foi pago, 2015 foi pago e agora estamos lutando por de 2006. 16, né? E, inclusive por ser também relator da LDO, já estou trabalhando não só para pagar este ano, que o governo pague este ano, como também, quem sabe, a gente colocar na LDO de uma forma com que tenha mais obrigatoriedade do governo federal de cumprir. E esse recurso é muito dinheiro. Nesse momento de crise, né, se não fosse esse recurso, o governo do estado, os municípios, dificilmente estariam com a folha de pagamento em dia. Então, às vezes, as pessoas perguntam, as emendas é importante? Mas a gente trabalhar num volume de recurso desse, ele talvez seja assim, mais expressivo. E penso que um retorno muito forte do nosso trabalho, porque nós estamos lutando pelo aquilo que é de direito do Estado.
E é isso que a gente fala, Mato Grosso é o estado que mais produz, o estado que mais exporta, então o governo tem que pagar aquilo que é de direito do estado. Para o internauta compreender, incluir o FEX na LDO, o que representa para Mato Grosso? O que nós queremos, que a LDO é a Lei de Diretriz Orçamentária. Inclusive, isso está previsto constitucionalmente, até para ter o recesso parlamentar, a gente tem que votar a LDO, e inclusive o orçamento, que é a lei orçamentária do país, ele tem que ser feito baseado naquilo que definiu a LDO. Então, quando você coloca na LDO alguma coisa, ele vira um compromisso de um programa a ser cumprido pelo governo. Então, você define aqueles programas, define os recursos macros, e aí a cada ano, a cada orçamento que é feito, aquilo, os parlamentares, enfim, o governo executa o orçamento. Então ela é que norteia de que forma o governo vai colocar e aplicar os recursos brasileiros. O senhor falou em pacto federativo, a sua defesa é por um novo pacto federativo, né? Qual é a sua proposta? A gente ouve muito, né? O leigo ouve muito o termo pacto federativo e não consegue visualizar o que de concreto isso pode trazer para os estados e principalmente para os municípios, né? Olha, o pacto federativo, na verdade, é fazer com que cada ente do país, né, o governo federal, o governo do estado e o governo municipal possa ter uma harmonia. Ou seja, como eu disse, hoje é muito concentrado tudo que vai na mão do governo federal. E o governo federal ele tem a capacidade de criar os programas federais, dar a responsabilidade aos prefeitos, e aí ele não repassa os recursos necessários. Vamos dar um exemplo muito fácil, a questão da merenda escolar, né? Então a merenda escolar é uma obrigação de todas as escolas brasileiras no ensino básico. Então o governo federal tem que passar uma parte desse recurso para que os prefeitos possam dar a merenda escolar. Já melhorou muito, nós votamos a mudança, porque antigamente a merenda era comprada tudo em Brasília concentrado. Quando vinha o produto para cá, já vinha estragado, o preço era muito alto, então nós conseguimos ao longo do tempo municipalizar e agora escolarizar. É na escola que se define qual o produto que vai comprar e o preço que vai comprar. Mas o valor que o governo passa é muito pouco. O governo federal, e aí fica a responsabilidade para o prefeito, porque na hora que falta comida para a criança, o pai vai reclamar para quem? Para o prefeito. Né? É a comunidade que está ali fiscalizando. Então, o pacto federativo é exatamente dar condições para que aqueles programas, aquilo que é responsabilidade do governo municipal tenha recurso, porque sem recurso fica difícil. Né? E hoje, o grande volume de recursos, como eu disse, olha, de tudo que se arrecada no país, mais de 75% vai para a mão do governo federal e do governo do estado. Para os municípios ficam menos de 20%. E são 5 mil e tantos municípios no Brasil que recebem menos de 25% direto, 20% aproximadamente. Era menos. Aí nós conseguimos aumentar um pouco, hoje está dando menos de 20%. É injusto, ao meu ver. Isso implica grandes reformas, né, tributárias, inclusive. O que o senhor propõe, o que o senhor fala em novo pacto, é começar do zero? Não. É aperfeiçoar o que existe. Todos os candidatos a presidente da República nesta última eleição, e nós, os políticos, de um modo geral, fomos aos palanques e os presidenciáveis nos debates, todos eles fizeram compromisso com a população de fazer as reformas políticas, reforma tributária, reforma trabalhista. E olha, esse eu acho que foi o grande erro da presidente Dilma. A presidente Dilma, ela não precisava aguardar, esperar tomar posse. Como ela foi reeleita, eu acredito que ela deveria ter logo na primeira semana, nos primeiros 15 dias, convocado todos os partidos políticos, a nação, as representações sociais desse país e mostrar que nós precisávamos fazer as mudanças necessárias. Porque, olha, hoje, do jeito que vai, daqui a 40 anos a nossa Previdência vai, se for crescendo do jeito que está, ela não vai ter mais recurso, ou seja, todo o recurso do Brasil vai ser só para a Previdência. Ou seja, nós temos uma Previdência hoje que corre o risco amanhã o aposentado não ter mais como receber. E isso não pode. A pessoa que contribuiu durante toda a sua vida, imagina um idoso chegar que tem direito à sua aposentadoria e não receber mais. Isso já começou a acontecer no Rio de Janeiro. Então,
é importante que essas reformas sejam feitas e o Brasil está nessa crise e hoje eu sempre tenho dito que desses 25 anos que estou no Congresso Nacional, já tivemos várias crises, uma política, outra econômica, agora não, são duas crises, é uma crise econômica muito séria e uma crise política maior ainda, os partidos não se entendem, os políticos não estão conseguindo encontrar o caminho da solução, e isso agrava muito mais a condição econômica, então, e não terá como fazer se não fizermos as reformas, porque tem 30 e tantos partidos, são 34, agora criar o Partido da Mulher, só tem uma mulher, não tem mulher no Partido das Mulheres, ou seja, criar o PROS, enfim, vai criando os partidos muito mais pelo fundo partidário, que aí fica a responsabilidade de um dirigente. Então o Brasil temos que fazer, caso contrário, todos os políticos vão, como estão hoje, perdendo a credibilidade, e eu não sei o que será amanhã, né? A democracia é o melhor sistema, então esta semana mesmo nós tivemos uma reunião com o presidente do TSE, o ministro Gilmar Mendes, que é de Mato Grosso, as lideranças políticas, e conversando exatamente sobre isso. Temos que fazer uma reforma porque agora teremos uma eleição municipal de uma forma diferente no país, porque não tem mais financiamento privado, e isso vai virar uma certa confusão, a possibilidade de ter demandas na justiça será muito maior, e isso traz mais instabilidade ainda. Senador, no próximo bloco a gente vai falar até um pouco mais de política. Eu gostaria ainda de insistir nessa questão de melhoria de recursos para os municípios. Existe um projeto de lei complementar, né, em andamento, que até ele gerou uma certa polêmica, que ele propõe, entre outros, a mudança de local de recolhimento do ISS nas operadoras de leasing, cartões de crédito, planos de saúde. O senhor acredita que esse tipo de projeto ele vai passar? Porque a força dos grandes estados ela vai puxar, grande, né? Por isso é a importância do Senado, né? No Senado, enquanto na Câmara nós temos, no caso no Mato Grosso, 8 deputados, São Paulo tem 70, no Senado não, são 3 por estado, então é tudo igual. Eu tenho conversado muito com o Neurilan, que é o presidente da AMM, e também junto com o presidente nacional dos municípios. E esse projeto, inclusive, foi sugestão da Associação Nacional, da AMM, com o Neurilan, porque hoje, tudo que se você compra no cartão de crédito em Mato Grosso, aí isso vai para os centros grandes, São Paulo, o imposto. Isso é injusto. Então nós fizemos um projeto de lei para que você comprou aqui no Mato Grosso, o imposto fique para o Mato Grosso. Você comprou lá em Rondônia, o imposto fica para Rondônia. E não que isso fique dessa forma, concentrando cada vez nos grandes centros. Então eu acredito que, principalmente no Senado, haveremos de mostrar a importância disso para o Brasil, ou seja, não adianta ter um lugar muito rico e os outros pobres. Será que passa rapidamente esse projeto de lei? Estamos lutando, claro que, olha, mudar o que está não é fácil, né? Então, quando a gente diz das reformas, as pessoas ficam aí, mas fala tanto, e as coisas demoram para acontecer. É porque quem tem não quer abrir mão, né? Então, agora, por exemplo, nós votamos, inclusive, uma lei para fazer com que Mato Grosso está na região amazônica, nós estamos na Amazônia Legal, mas nós estamos também no Centro-Oeste. Então nós votamos agora um projeto de lei, ainda na comissão, para que Mato Grosso também possa receber os recursos do FNO. Ou seja, o Mato Grosso recebe o recurso do FCO, que é o Fundo do Centro-Oeste, e também, como nós temos toda a Amazônia, que nós preservamos também essa Amazônia, Mato Grosso também recebe os recursos do Fundo da região norte. Isso vai trazer muito mais recursos para Mato Grosso. Por quê? Porque o Mato Grosso está exatamente nessa transição entre a região do Cerrado e entre a região da Amazônia. Lá na região norte de Mato Grosso, você não pode mais fazer certas desmatamentos, você não pode abrir. Então, cabe ao cidadão que tem a propriedade, inclusive, guardar aquilo para o país e não recebe nada.
Para a gente encerrar este bloco, o senhor tem avançado no projeto de trazer para Mato Grosso a a Universidade, né, Federal do Centro-Oeste. Não seria melhor investir em estrutura, em melhor estruturar as universidades públicas que aqui já existem, a Unimat ou a própria UFMT? É importante explicar isso. Nós estamos criando a Universidade Federal de Rondonópolis, que vai ser a universidade da região sudeste, na região sudeste de Mato Grosso. Olha, hoje, como funciona o orçamento das universidades? Então, cada universidade ela tem um orçamento que tira do bolo nacional, como cada município também pertence a esse bolo nacional. Então, quando você cria mais uma universidade, você não vai tirar daqui da Universidade Federal, você vai tirar do bolo nacional. Então, vamos trazer muito mais recursos para Mato Grosso. Eu acredito e falo isso pela dimensão que é Mato Grosso. No futuro, nós teremos e vamos lutar sim para ter a Universidade Federal da região norte de Mato Grosso, de Sinop, a região do Araguaia com sede em Barra do Garça, e aí nós não vamos ter, se hoje a universidade recebe 10, com mais uma nós vamos receber 20 ou 15, se nós tivermos mais duas, nós vamos receber muito mais. Então não vamos tirar dinheiro da Universidade Federal, nós vamos tirar de Brasília, porque Mato Grosso nós temos 900 mil quilômetros quadrados e nós somos o estado maior produtor. Nós temos uma população pequena, 3,5 milhões de habitantes, mas nós vamos crescer esses próximos 20 anos. Mato Grosso ainda vai ser o estado que mais vai crescer do Brasil, eu não tenho dúvida. Só corrigindo, eu falei Universidade do Centro-Oeste, seria a Universidade Federal do Cerrado, né, do senador? Cerrado, mas o nome, na verdade, definiu-se Universidade Federal de Rondonópolis. Mas, porque o Cerrado ele existe no Brasil inteiro, não é só a região. Então, esse nome do Cerrado foi uma discussão, mas acabou sendo a Universidade Federal de Rondonópolis. Ela pode ter até a vocação da pesquisa, da extensão voltada para o Cerrado. Mas o nome, ela tem uma referência com a Universidade Federal da Grande Dourados, como é a USP, a Universidade Federal de São Paulo, como é a Universidade Federal de Mato Grosso, que Cuiabá era a sede. Então, lá será da região, como acredito se criar no futuro a Universidade do Araguaia, aí sim é uma região definida. Agora, o senhor falando em não retirar dinheiro, claro, das universidades que já existem, mas o senhor tenta também ou busca melhorias, porque essas universidades elas precisam de melhorias, elas estão necessitadas de recursos para infraestrutura, de pessoal, né? O que pode ser feito também, já que o senhor está lá em Brasília, é senador por Mato Grosso, quanto a essas que existem e já atuam em Mato Grosso? Olha, Mato Grosso é um estado tão grande, com tanta possibilidade de desenvolver, que tudo que a gente consegue ainda é pouco. É isso que a gente fala lá em Brasília. E olha, nós trabalhamos muito, eu quero parabenizar aqui o ex-reitor Paulo Speller, atual reitora Maria Lúcia, porque foram reitores competentes e buscaram a bancada. Através do programa de expansão universitária, nós conseguimos muito recurso, tanto aqui para o campus de Cuiabá, como também o campus de Sinop. Hoje é uma maravilha, um campus novo, bem estruturado. O campus novo de Barra do Garça, que também muito investimento foi feito. Olha, o campus de Barra do Garça, assim, tem uma gestão muito boa, é impressionante. E o campus de Rondonópolis, que é o mais antigo, também evoluiu muito, tanto é que hoje já pode ser universidade. Agora, precisa muito mais, e vai precisar mais, porque o estado de Mato Grosso vai continuar crescendo. Agora, a gente não pode também falar, olha, vamos só trazer a estrutura para o que existe. Por que não? Porque a gente tem novas demandas. Agora, por exemplo, também nós trouxemos para Mato Grosso, quando eu digo, é o Mato Grosso, é a bancada, toda a estruturação do ensino profissionalizante, que é o IFET, Instituto Federal Tecnológico. O bispo é o nosso reitor, e hoje o Instituto Federal está em 19 cidades de Mato Grosso. O Instituto Federal tem um volume de alunos impressionante. Então isso também representa uma revolução em termos de ensino. E o Instituto Tecnológico, ele tem curso de curta, média e até universitário. Ou seja, foi mais uma grande conquista, principalmente que o interior teve. Mas aqui em Cuiabá também, o campo de Bela Vista, o campo central aqui, foi muito investimento.
Ok, senador, então nós vamos fazer uma pausa. No próximo bloco vamos voltar com a nossa entrevista. Vamos falar no próximo bloco de impeachment, de política. Então fique conosco no RDTV, acesse rdnews.com.br/RDTV para rever esta entrevista. Até mais.